Eu vou exibir para você um pastor falando. Eu quero que você preste o máximo de atenção possível no que ele vai falar. Faça uma análise crítica mesmo, preste muita atenção. E você vai começar a entender que ou o povo começa a exigir dos políticos que de fato se tornem seus representantes, cobrem isso deles, ou o que está escrito em Apocalipse vai se adiantar. Não era para ser agora, mas o povo anda tão dormente, tão demente, que isso vai se adiantar. Então preste muita atenção e depois eu explico o porquê. Faça a análise crítica da fala do pastor. Acontecendo com as crianças no mundo. Olha o que... Acertei? Olha o que essa empresa de sanduíches está fazendo, e outras que já fizeram também, né? Que também faz promoção do homossexualismo. É para a gente não comprar mais perfume. Perdão, Leila. Mas, irmãos, o profeta Jeremias, ele chorava rios de lágrimas pelas crianças que não estavam sendo salvas por Jesus Cristo, por Deus, melhor dizendo, né? Ele chorava rios de lágrimas pelas crianças. Agora, o texto que eu li nessa noite, Jeremias capítulo 2, de 1 a 19. Você achou que ele falou algum discurso de ódio aí, que ele ofendeu alguma pessoa? Não, não é? Com certeza a maioria disse que não. Pois bem, está aqui a matéria enviada pelo nosso querido irmão Wesley Salles. Desde já fica o nosso agradecimento a esse irmão de fé e batalha. E tá aí, ó, matéria do G1 e diz: pastor de cidade no sul da Bahia faz discurso homofóbico em culto e é denunciado ao Ministério Público da Bahia e se retrata. Esse é o tipo de mídia podre que a gente tem no Brasil. Eles já colocam aqui, eles mesmos são os juízes. Discurso homofóbico. Eu não vi isso. Com certeza você não viu. Ainda mais quando se fala em religião. A gente deixa bem claro que todas as pessoas são iguais, merecem o mesmo respeito, independente da escolha delas, como elas vivem, etc. Portanto, que um não faça mal ao outro, ninguém tem que se meter na vida do irmão. Agora, falando em religiosidade, a pessoa que vai a uma igreja, ela vai para aprender o evangelho, as leis de Deus assim como estão. E aí, nesse quesito, a lei de Deus é clara. Nós consideramos que aquelas palavras ali que estão escritas naquele livro sagrado são do próprio Deus. E ele não aprova isso. Lá diz que é abominação. Se a pessoa quer acreditar, se a pessoa acha que isso é um livro escrito em uma época que se pensava diferente, tudo bem, ela tem esse direito. Mas a partir do momento que ela vai para ali aprender justamente a doutrina cristã, ela não pode querer mudá-la. Mas estão fazendo isso através da força de lei. E aí você vai ver se cumprir o que a própria Bíblia dizia, que por causa do seu nome, ou seja, do nosso Jesus Cristo, nós seríamos perseguidos e perderíamos até as nossas vidas. Esse momento, meus irmãos, as pessoas pensam que é brincadeira. Acham que, não, isso não vai acontecer, é um exagero, mas vai sim. Olha aqui, ó, matéria 17/11/2021. Um pastor da primeira igreja batista de Ipiau, no sul da Bahia, fez um discurso homofóbico em um culto transmitido pela internet. Ele foi denunciado ao Ministério Público do Estado da Bahia e teve que se retratar após assinar um termo de ajustamento de conduta, o TAC. O caso aconteceu no dia 30 de junho de 2021 e foi denunciado pelo servidor público federal Matheus Caires, de 29 anos. Ele recebeu o vídeo do ocorrido através de um fiel que assistia, viu absurdos e começou a gravar a transmissão do culto. No vídeo o pastor fala que campanhas do dia do orgulho LGBTQIA+, celebrado em 20 de junho, vocês viram aí, né? Aí esse termo agora, com ismo no final, é considerado pejorativo, já que o sufixo remete à classificação como doença. O termo correto, segundo eles, é homossexualidade. Agora preste atenção nisso aqui, meu irmão. Agora você vai ter que fazer um curso, uma pós-graduação, porque se você não souber isso aqui e falar simplesmente porque não sabia, você vai acabar sendo preso, você vai ter problema com a justiça. Olha onde a gente veio parar por termos políticos canalhas que se vendem a quem paga mais e por ter um povo demente, idiotizado, que não tá nem aí pra nada. Você vê os vídeos que eu fiz aqui, a gente faz uma análise do nível de gadice do nosso próprio canal. O vídeo da Andressa Urach, 52 mil. O vídeo do fantasma que aparece no resgate da Marília Mendonça, 69 mil. E outros aqui que passaram dos 50. São vídeos importantes, tem coisa muito relevante lá, tem. Mas o que é isso comparado, por exemplo, ao que o Supremo está fazendo no Brasil? O que é isso comparado
ao documentário aqui O Grande Segredo do Brasil, da Indústria Automotiva, onde a gente explica o que aconteceu com o Brasil pra gente estar nessa situação. Qual é a relevância do que acontece na vida dos artistas, a simbologia que eles usam, comparado a esses temas. Eu digo pra você, nenhum. Mas mesmo aqui, onde se tem os despertos, o nível de gadice ainda é alta. Então é esse mesmo nível de gadice que permite que os políticos ajam da forma que eles agem. Hoje em dia você tem internet, hoje em dia você tem esses caras nas redes sociais, em Twitter, em Face Lixo, até aqui no YouTube esses caras estão. E as pessoas pensam, não, eu votei em um cara, agora ele tem que fazer o que eu quero porque ele é uma pessoa santa. Em vez de estar cobrando o cara o tempo todo. Então esse grupo, com muito dinheiro que tem hoje, como eu já expliquei em milhares de vídeos aqui, ganharam verdadeiras fortunas de grandes empresas internacionais que querem promover isso aqui. E aí com esse poder eles compram políticos e esses políticos criam a lei, dobram a legislação a favor da causa deles. É simples assim. É preto no branco. Aqui eu falo com todas as palavras. Posso provar? Claro que não. E se pudesse não estaria vivo. Mas eu não imagino que um parlamentar vai ficar contra o seu próprio público que o colocou lá por nada. Ele fica porque ele ganha algum. A prova é que cada político hoje para se eleger gasta em sua campanha o que ele não vai ganhar nem 10 anos direto de mandato se ficasse. Então ninguém paga para trabalhar. Eu nunca vi na minha vida ninguém querer pagar para trabalhar. A pessoa é pago para trabalhar. Então o resultado disso está aí na cara do povo que nem liga. Ó. O responsável pela denúncia disse ser revoltante ver um discurso como este sendo feito em um tempo religioso onde se prega o amor ao próximo. Uma autoridade religiosa que fala de amor, propagar o ódio, é contraditório, acaba sendo um discurso hipócrita. O amor ao próximo é seletivo, questionou. Esse cara aqui não entende nada de Bíblia. Nada, meu amigo. Ali a gente não tá só para ouvir falar de amor não, porque Deus falou muito mais de punição do que de amor. O gesto de amor foi sacrificar o seu próprio filho para que todo aquele que se arrepender dos seus maus atos, do seu caminho errado, possa ter salvação. Que gesto maior de amor do que esse? Quem daria seu filho por alguém que já se condenou por si próprio? Aqui bem claro, após a denúncia, o Ministério Público da Bahia, por meio da promotora de justiça Alicia Violeto Botelho, firmou um termo de ajustamento de conduta. O cara tem que se ajustar, senão vai ser preso, ó, com um pastor para que ele se retratasse pelo conteúdo homofóbico durante o culto divulgado na internet. Segundo o órgão estadual, o pastor utilizou-se de exemplo que tornava por inadequada a conduta de duas empresas que realizavam campanhas publicitárias promovendo o Dia Internacional do Orgulho, falando para os fiéis não adquirirem os produtos. Ele tem o direito dele. As pessoas que vão para ali querem justamente ouvir ele. Se essa é a opinião dele, qual é o problema? Ainda segundo o Ministério Público da Bahia, o pastor se retratou no culto do dia 10 de novembro, que também foi divulgado na internet. Além disso, o perfil oficial da igreja publicou uma foto do TAC nas redes sociais, o termo de ajustamento de conduta, com a legenda "Momento de retratação". Aí o Ministério Público da Bahia disse que o pastor se comprometeu a não falar mais a expressão que ele tinha usado, usando lismo no final, que tem conotação de doença e se mostra discriminatória e ofensiva. Quer dizer, se você não souber disso aqui, agora você vai responder. Além de outras palavras que possam ter conotação discriminatória contra pessoas LGBTQIA+, e a realizar a leitura da retratação durante o culto de sua escolha no prazo de 30 dias, também com transmissão por meio da internet, mencionado no título do vídeo a referida retratação. Para a promotora de justiça Alicia Violeto Botelho, o objetivo do ataque foi garantir o respeito e a dignidade das pessoas humanas e a diversidade de intimidade, em concordância com os direitos fundamentais à liberdade de expressão e à liberdade religiosa, que não foi respeitada. Você, Alicia, para mim você não passa de um hipócrita. Vocês aqui passaram por cima da liberdade de expressão religiosa, claramente, porque, repito, isso era um culto. Isso não era uma aula, isso não era uma palestra, isso era um culto onde se ensina a palavra de Deus, que deixa bem claro essas coisas. Vocês têm todo o direito de ignorar, de dizer que não existe, que é coisa inventada do homem. Beleza, vocês têm o direito de fazer isso como fazem. Né? Todo ano que se aproxima Natal, final de ano, não fazem questão de debochar, até na Semana Santa. Diga-se aí de passagem os especiais de Natal, diga-se de passagem também a passeata promovida com dinheiro público, né, dos coloridos, onde eles enfiaram crucifixo naquele lugar, queimaram bíblias e etc, etc. Eles tiveram todo o direito, inclusive, de cometer crime, né? E eu não vi nenhum promotor desse. Então, para mim, promotora, a senhora é uma hipócrita. A senhora não passa disso. E deveria era trabalhar. Se esse país fosse certo, esse tipo de gente não deveria estar nos cargos que estão. Agora o erro maior já começa aonde? Vocês verem onde começa. Começa nos mais altos cargos de poder do país. Então, se você tem péssimos exemplos aí, o que dirá nas pontas mais baixas do poder? E aí, volta aquela coisa que eu sempre digo.
Que o mal é mal, todo mundo sabe disso. Agora, o problema é os homens bons, as pessoas boas, ficarem com a cara pra cima e não quererem nem saber disso. Você vai ver que esse vídeo também não terá uma boa audiência. Porque o que interessa mesmo pro gado é vida de artista, é fofoca. Isso é o que interessa, mesmo aqui no meio de quase 600 mil inscritos. É triste, é lamentável. É por isso, meus irmãos, que eu não pretendo passar muito tempo com esse trabalho, não. Eu pretendo realmente encerrar, porque os despertos é muito pouco mesmo. Pessoas que merecem que a gente se esforce, a gente se arrisca, até uma prisão, que hoje está nesse nível, são muito poucas. A maioria é gado mesmo e merece o governo que tem, merece ter a condição que tem, inclusive financeira. Procuraram essa situação. Enfim, meus irmãos, deixa teu comentário aí. Eu realmente fico muito revoltado com isso aí. Lembrando que os dois produtos continuam lá na Hotmart. Eu nem falei nos últimos vídeos, mas está lá na Hotmart. O audiobook e o e-book do Asa Cristina, ao adquirir, você passa a concorrer gratuitamente ao carro. Ou o dinheiro desse carro, se você preferir, que nesse caso seria R$25 mil. O link desses produtos está aí na descrição do vídeo. Você adquirindo um ou outro já passa automaticamente a concorrer ao nosso carro, tá certo, meus irmãos? Assim que a gente completar 1000 participantes, a gente realiza esse sorteio. Fiquem todos com Deus, meus irmãos. Vou indo. Um abraço e fui.